porque nós vamos aqui refletir a partir de agora como o florescimento do propósito pessoal, ele está profundamente ligado à felicidade autêntica. Como a gente busca felicidade, né? E a gente quer ser feliz todos os dias da nossa vida. Então, quem vai nos estimular, nos motivar a essas reflexões é a nossa cientista da felicidade, Isabelle Pires. Ela vai falar a plenitude do florescimento. Obrigada, Sueli. Meninas, eu sou Isabelle Pires, para quem não me conhece. Eu sou doutora em letras, pedagoga e cientista da felicidade. Sim, isso existe, é uma graduação. Ciência da felicidade nasceu em Harvard. E aqui no Brasil, uma universidade de Maringá, a Unicesumar, ela trouxe esse curso. Eu faço parte da turma piloto. Participei da primeira turma piloto no Brasil de Ciência da Felicidade e hoje sou uma cientista da felicidade. A chefe coruja. Então, eu descobri uma coisa interessantíssima. O que você acha que é felicidade? Vamos lá, vamos para o senso comum. Que ideia a gente tem de felicidade? O que você acha que é felicidade? Estar de bem com a vida. De bem com a vida. O que mais? O que é felicidade? Ver a família toda reunida, com saúde. Família reunida, saúde. O que é felicidade para você? Paz, amor, saúde. Muito bem. Você pode dizer que felicidade também não existe. Você acha que existe felicidade? Existe sim. O que é felicidade? Felicidade é você ter Deus, ter sua família feliz, bem criada. Muito bem. E o que não deixa a gente feliz? O que é que não te deixaria feliz? Falta de saúde e paz. Falta de saúde e paz. Tudo isso que vocês falaram para mim agora, vocês classificam como o quê? Sentimento, pensamento ou conceito? Sentimento? É um conceito? Todo mundo concorda que é sentimento? Levanta o braço quem acha que felicidade é sentimento. Não? Quem acha que é um conceito? É um estado de ser. Tudo isso está errado. Felicidade não é um conceito. Felicidade não é um estado de ser. Não existe ser ou não ser, eis a questão. Felicidade é uma habilidade. Segundo a ciência, felicidade é uma habilidade. O que é uma habilidade? Vamos lá. Alguém toca algum instrumento aqui? Para você tocar o instrumento, como é seu nome? Raquel. Raquel, para você tocar o instrumento, qual é seu instrumento? Violão. Nada fácil. Vamos lá. Para você tocar, você aprendeu sozinha? O que é que você fez para aprender? Eu me juntei a um grupo que, junto, a gente trocava conhecimento na igreja para poder aprender a tocar violão. Não, só... Aliás, partitura sim, só não tablatura. Para ela aprender música, ser uma musicista, tocar violão, ela teve que fazer o quê? Um percurso. Isso é uma habilidade, tocar. Então, ser feliz é uma habilidade como tocar música. Portanto, se felicidade é habilidade, e eu estou falando para vocês, e vocês vão ver dados científicos sobre isso. Se felicidade é uma habilidade, todos podem desenvolver felicidade. A gente só precisa entender qual é esse percurso e passa, a primeira coisa, pelo autoconhecimento. Vamos lá, Rose. Temos uma pergunta inicial. Diga quem é. Uma vez teve um homem famoso aí da internet que fez essa pergunta. Eu vou fazer agora para vocês. Diga quem és sem dizer o que fazes. Diga quem és sem dizer o que faz. Vamos lá. Quem é você? Eita. 1, 2, 3, 4, 5. Quem é você? Eu sou uma filha que busca estar coerente com o que acredita. Ok. 5 segundos. Quem é você? É difícil falar da gente, né? Ai, menina, eu sou... 5 segundos, já passou. Diga, quem é você?
Eu sou a imagem e semelhança do meu Pai. Ah, que maravilha. Diga quem tu és sem dizer o que tu fazes. Eu sou Suelen, mãe, adoro ao Senhor e É difícil falar da gente. É muito difícil falar da gente. Sabe por quê, gente? É difícil falar da gente? Porque não temos a habilidade de se autoconhecer. Josi hoje falou sobre autoconhecimento, autocuidado. Josi hoje, parece que a gente tinha combinado. Vocês vão se ver representadas muito na fala que Josi falou hoje sobre felicidade. Olha o que é que Deus diz sobre felicidade, sobre fazer. Lá em Gênesis 1, 26, 27, hoje a gente vai caminhar um pouquinho sobre duas vertentes. Sobre o que a ciência diz sobre felicidade e sobre o que Deus fala sobre felicidade. Lá em Gênesis, o livro magno, né, da Bíblia, quem aqui, se todo mundo aqui é cristão, acredita que a Bíblia é um livro válido, sim ou não? Então, lá em Gênesis 1, 26 diz: façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Até uma colaboradora aí, uma empreendedora, ela disse: eu sou imagem e semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quem pensa que Deus criou primeiro Adão e depois Eva, está errado, viu? Deus não criou primeiro Adão e depois Eva. Eva foi retirada de Adão, mas foram criados ao mesmo tempo. Pronto, isso é uma outra conversa. Mas quem somos nós? A primeira verdade que você tem que incorporar é que somos imagem e semelhança de Deus. E se somos imagem e semelhança de Deus, se nós somos representantes dele, se ao olhar para o ser humano, se vê a imagem, que é uma coisa, e a semelhança, que é outra, porque o que é a imagem? Físico. Semelhança, virtude. Então, nós somos imagem e semelhança de um Criador, que é nosso Pai. Então, nós carregamos as virtudes de Deus. E se carregamos as virtudes de Deus, temos a responsabilidade de reconciliar. É por isso que nós nos reconciliamos. Primeiro, conosco mesmo. Conosco mesmo. Isso se chama autoconhecimento. Quem sou eu? Quais são os meus limites? Quais são as minhas forças de caráter? A minha força de caráter. E a gente vai caminhar um pouquinho sobre isso para a gente entender. Essa sou eu. Esta é a minha família. Eu sou filha, sou mãe de 3 lindos filhos. Eu sou esposa, eu sou filha do Altíssimo, eu sou serva, eu sou irmã de vocês. Essa sou eu, imagem e semelhança de Deus. E aí, voltando à conversa da felicidade, vamos entender uma coisa. O que significa florescer dentro dessa perspectiva de felicidade? Florescer é o tema da nossa conferência, florescendo o seu propósito. Temos 2 conceitos aí, um florescimento e o outro propósito. Já entendemos um pouco o que é o propósito, não é? Propósito é o quê, afinal? O que é que você acha que é propósito? Eu gosto de interagir, viu? Propósito é uma responsabilidade que você se propõe a fazer. Você tem um propósito e você coloca em prática. Propósito é responsabilidade prática. E o que é florescimento? Vamos lá para trás, que as meninas que pensam que vão escapar do microfone, eu vou pegá-las agora. Essa daqui que é bem cabulada, mas ela vai dizer: o que é florescimento para você, meu amor? O que é florescer? Pensa num jardim, num botão de rosa, e esse momento que ela floresce. O que é isso? Crescer com cuidado. Que coisa linda. Crescer com cuidado. Então, quando a gente fala em florescer dentro da perspectiva da ciência da felicidade, o que é a ciência da felicidade? É uma ciência que tem como base a psicologia positiva criada por Martin Seligman. Ele criou a psicologia positiva em contraponto, não é em contraponto, mas pensando na psicologia tradicional, que quando o paciente chega, a primeira coisa que o psicólogo faz é o quê? Qual é o seu problema? Mas a psicologia positiva diz: quais as suas virtudes? Que força de caráter tem aí para que a gente possa florescer? Então, florescimento, na perspectiva da ciência da felicidade,
tem suas raízes na filosofia grega e na psicologia positiva. A psicologia positiva, que a ciência da felicidade estuda, ela tem um termozinho chamado PERMA. Toda base da psicologia positiva é feita pelo PERMA. E o que é o PERMA? São as forças de caráter, virtude. A ciência da felicidade diz que para ser feliz, para que a gente desenvolva a habilidade de felicidade, nós precisamos equilibrar 5 dimensões. Costumamos dizer que o ser humano é trino, né? Eu sei que vocês sabem. O ser humano é o quê? 3. Quais são as partes, entre aspas, do ser humano? Corpo, alma e espírito, né? Não. O ser humano é 5. Ele tem 5 dimensões que compõem esse corpo, essa alma e esse espírito, segundo a psicologia positiva. O ser humano tem a dimensão física, é a primeira. Dimensão física. Dimensão emocional. Dimensão relacional. Dimensão intelectual. E o que mais? E espiritual. Se eu não equilibrar as 5 dimensões que me compõem, este desequilíbrio gera frustração. Eu não consigo ser feliz. Mas existe um caminho que ajuda nesse florescimento. E a gente vai descobrir com uma pesquisa que durou 85 anos. Então, eu vou dizer para vocês que pesquisa é essa. Será que a gente vai duvidar de uma pesquisa, Rose, que durou 85 anos? É complicado. Em vários países. Em muitas pessoas. A gente vai conhecer um pouquinho disso, inclusive no Brasil. Qual é a perspectiva de felicidade no Brasil? Se eu perguntasse hoje a você, você é feliz? Na perspectiva que você disse de felicidade. Levanta o braço quem é feliz. Pois é. Já pensou nas suas dimensões? Eu vou só falar um pouquinho. Dimensão física. Está fazendo exercício físico? Se alimenta direito? Dorme bem? Tem horário para dormir? Antes de dormir, pelo menos 3 horas, não fique exposto à tela. Hidrata seu corpo. Toma água. Sua dimensão física está bem? Vamos lá. Dimensão emocional. Você se conhece? Faz terapia? Você sabe dizer não? Será que sua dimensão relacional está bem? Vamos lá. Dimensão intelectual. Quem pode me dizer o nome de um livro que está lendo agora? A Bíblia. Outro livro. Ouse Ser Você. Outro livro. Largados ao Mar. 10 Mulheres Extraordinárias. Você está fomentando boas literaturas para o seu cérebro. Você estuda. Você tem um tempo de ócio intelectual. Quem tem tempo de ócio intelectual? Momento de parada. Uma pessoa numa plateia de quase 200. Ócio intelectual é eu parar tudo no meu tempo para ficar comigo mesma e meditar sobre as coisas da minha vida. Já levantou mais uns braços aqui, tá melhor, tá ficando melhor. Dimensão, qual é a próxima? Relacional. Você tem bons relacionamentos? Você tem pessoas de um grupo de apoio? Você sai com suas amigas para tomar café constantemente? Você faz coisas que você gosta? Existem pessoas que você diz, não faz parte do meu círculo íntimo? Pronto. Com quem você está se relacionando? Isso importa demais. Com quem você está relacionando? Dimensão espiritual e mais importante. Tem a emocional, né? Você conhece suas emoções? Quais são suas forças de caráter? Maíra, 2 qualidades suas que você não negocia de jeito nenhum. Qualidades minhas? 1, 2. Honestidade e... Passou. 2 qualidades suas que você não negocia de jeito nenhum. 1, 2, 3, 4. Vai, mulher! Sim. É difícil. É complexo porque a gente precisa saber quem eu sou na minha inteireza. Qualidades. Agora, se fosse perguntar defeito, todo mundo diz, né? Rapidinho a gente sabe, né, dos defeitos da gente. Porque o cérebro é acostumado com o negativo. Vocês sabiam disso? O cérebro, ele é acostumado. A gente vai ter que ressignificar. Para a gente ser feliz, aí falta a última dimensão. A gente precisa ressignificar a forma que a gente pensa sobre nós e sobre o mundo.
Dimensão espiritual. Você conversa com seu pai. Você conhece a palavra dele. Você lê sobre Deus. Você se entrega em momentos de oração. Dimensão espiritual não tem relação com religião. Dimensão espiritual tem relação com relacionamento com seu Criador e com o outro. A Bíblia diz que tudo se resume a 2 mandamentos. Quais são? A gente decora, né? Mas na prática. E na prática, amar a Deus é fácil, porque Deus é Deus. Qualquer pessoa de qualquer religião, em qualquer lugar do mundo, faz culto. Conhece o Deus divino. Porque o Deus divino, se eu digo que é Tupã, é Deus. Não há outro Deus, só há um. Então o Tupã é Deus, o Buda é Deus, qualquer um. Eles não sabem, mas eles dizem, eles nomeiam e eles cultuam. Mas o Deus Pai, esse é difícil. Porque o Deus Pai me obriga a me relacionar com a minha irmã, com o meu irmão, com aquela pessoa que eu não gosto. Porque Jesus veio como unigênito, mas se transformou o primeiro de muitos irmãos. Olha para a pessoa que está e diz assim: você é minha irmã. Você é minha irmã. Se relaciona. Agora não mexa com o meu calo. Não pisa no meu pé. Porque, olha como a gente é. Nós temos uma natureza complexa e difícil. Entender Deus como Deus é fácil. O desafio é entender Deus como Pai, porque isso me obriga a conviver com família. E não é a minha família, não, é a minha parentela. São aqueles que não estão tão perto. Mas quando chega, eu digo, já veio. Ai, não, meu Deus. Eu vou sair, tenho um compromisso. Toma um cafezinho bem rápido. É difícil. Então é isso. Eu preciso equilibrar 5 dimensões. Isso é uma jornada. É uma jornada de florescimento. Eu primeiro entendo quem eu sou. Já se dizia isso, os filósofos. Quem foi que disse isso? Conhece-te a ti mesmo. Quem disse? Procura no Google aí. Sócrates. Já lá. Conhece-te a ti mesmo. Isso é uma filosofia verdadeira. A gente precisa nos conhecer, saber até onde podemos ir e ver os nossos limites e ressignificar tudo isso. Então, na perspectiva da ciência da felicidade, florescer é viver com plenitude, cultivando emoções positivas relacionadas às 5 dimensões. Na perspectiva cristã, é a formação do Cristo em nós, mudança de mentalidade, reconhecendo a nossa natureza de eternidade. Meninas, isso aqui é passageiro. Isso é uma casca. Vai passar. Não sabemos quanto tempo, mas vai passar. O que nós somos, verdadeiramente, somos eternos. E a gente precisa ter essa consciência de eternidade. Se a gente não tiver consciência de eternidade, a gente vive como se só aqui existisse. E a gente se torna picuinha, a gente pega picuinha, a gente se torna egoísta, porque a gente acha que é só aqui. A gente acumula tesouros e a gente não se importa com o que é mais importante. Quem está do meu lado, em ser o eterno de Deus para essa pessoa que está do meu lado. Em formar nele a pessoa de Cristo. Em dizer que a pessoa, mesmo não sabendo, tem um pai. E o pai dele é Deus. É isso. Então vamos lá. Seguindo aqui um pouquinho, entendendo sobre felicidade. Vai lá, Rose. O que é então felicidade? Já descobrimos que felicidade é o quê? Nunca mais você vai dizer, estou feliz, não estou feliz porque eu estou triste, estou alegre. Não. Alegria e tristeza são sentimentos. A felicidade não depende de um fator só. E quando vocês descobrirem o final da história, que já vocês vão descobrir, vocês vão entender. Porque foi feita essa pesquisa em Harvard, que durou 85 anos. Vários lugares do globo, se descobriu-se uma resposta para o que é felicidade. Nesses dias está saindo um livro. Eu sou escritora também, sou autora de 4 livros, mais de 17 antologias. E a gente faz circuitos de felicidade. Se você quer passar pela jornada de aprofundamento das suas 5 dimensões, para se conhecer, entender quem você é e alinhar a sua vida ao propósito. Porque se você não estiver no seu propósito, vai dar errado, minha irmã. Se você não está na linha que Deus traçou para a sua vida, embora você tenha poder de escolha, há uma livre agência que nos
permita escolher alguns caminhos, mas quem você foi feita para ser, a sua essência, enquanto você não se alinha com isso, vai ser muito processo. Muito processo. Então, pode passar, Rose. Já sabemos que é uma habilidade. E aí, 85 anos de pesquisa, um estudo histórico de Harvard revela descobertas surpreendentes. Olha só. O maior estudo sobre felicidade já realizado, conduzido desde 1938, com 724 participantes globais, descobriu o quê? Não é dinheiro que traz felicidade. Não é carreira que traz felicidade, embora ajude. Não são exercícios ou dieta saudável, não são os principais fatores. Olha só agora a resposta. A verdadeira fonte de felicidade, relacionamentos positivos, são a chave para uma vida mais feliz, saudável e longa. Pula para o próximo slide que vocês vão saber a resposta agora. A resposta número 1 dessa pesquisa para uma vida feliz é aptidão social. Saber conviver com o outro. Aí Deus já dizia, ó, nada importa, só 2 coisas. Amar a Deus e ao próximo. Isso, aptidão social, é eu ter inteligência emocional para eu passar por uma discussão e saber respeitar a opinião do outro. É alguém me ferir e eu saber perdoar. É alguém dizer alguma coisa que eu não gostei e eu saber ressignificar aquilo e ainda ajudar aquela pessoa que não está enxergando o que eu estou enxergando. Então, a aptidão social ganhou. O número 1 de resposta de o que é felicidade, afinal, é desenvolver aptidão social. E aí, a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos diz o seguinte: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que? Vamos repetir isso para a gente interiorizar. Só essa parte final. Vamos lá. A maior em dar do que? Gente, quem já teve a experiência, eu tenho certeza que todas já, de dar algo a alguém que estava precisando demais, seja uma palavra, um abraço, um acolhimento, um afago, um valor, que você, quando doou, você se sentiu tão feliz, tão preenchido. Você não criar expectativa e você dá incondicionalmente, sem querer receber em troca. É isso que traz felicidade. E isso é ciência. Não adianta querer argumentar contra. Isso é científico e é bíblico. Então, eu estou te dando 2 argumentos fortíssimos sobre o que traz felicidade. Não é apenas física a dimensão. Não é eu estar bem fisicamente. Não é eu estar bem emocionalmente apenas. E meu físico está destruído, como Maíra disse. Chegava parecendo a vassoura de Piaçava. Não é eu estar com bons relacionamentos e não ler um livro no ano. É eu congregar tudo isso. Mas tudo que eu tenho e sou, eu saber doar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o que ele tinha de melhor. Ele deu o seu filho. Tudo que ele tinha. E deu esse filho esvaziado de poder. Quem acha que Jesus chegou aqui na terra cheio de poder, mandando as nuvens se abrir, o mar... Jesus não chegou aqui cheio de poder, não. Filipenses 6 diz que ele se esvaziou de todo o poder. Ele veio em figura humana, humilhado, como um de nós, para poder doar. E ensinou aos seus discípulos. Jesus quebrou os protocolos. Ele sentou com prostituta e publicano. Ele comia e bebia. Ele transformou água em vinho. Ele quebrou o protocolo. E a gente vai avançando. Depois, quem tiver interesse desse slide, ler melhor. Esses são os pilares da ciência da felicidade. Dessa ciência que estuda o ser humano nessa sua integridade a partir do PERMA. O que é o PERMA? Volta bem rapidinho lá, Josiane. Tem o PERMA lá no slide anterior. Vamos lá. Pronto. PERMA é uma expressão criada por Seligman. Nos anos 90, ele foca no bem-estar e felicidade como potencial humano. Aí ele tem esses pontos aqui, que aí no circuito de felicidade a gente aprende, trabalha esses pontos. Que é emoção positiva, engajamento, relacionamento, significado e realização. Se você está falhando aqui, se você não está entendendo isso aqui, vai dar errado. Isso é um processo
para a gente se conhecer e a gente alinhar o que está desalinhado na nossa vida. E a partir daí florescemos. Volta lá para o slide que a gente estava. Então, vamos lá. Temos aqui o PERMA todinho. Emoções positivas. Como é que eu vou cultivar emoções positivas? Gente, é na mente. Eu tenho que olhar para o mundo e o meu olhar ser bom. A Bíblia diz, quando o olhar é ruim, todo o corpo será trevas. Se o olhar é bom, todo o corpo será luz. A forma como eu olho o mundo e eu julgo o mundo, isso vai se transformar para mim. E isso cerebral. Vocês sabiam que pesquisa científica também, tudo que eu estou falando, pode pesquisar no Google, você vai achar. Espera aí que eu falo ligeiro. Vocês sabiam que cultivar o hábito de rezar ou orar enche o nosso lóbulo frontal de sangue e oxigena o cérebro e é capaz de mudar o fluxo dos nossos pensamentos? Isso é ciência. Então, cultivar gratidão, alegria, esperança, reconhecer que Deus já me deu tudo o que eu preciso. Isso aqui é emoções positivas. Me engajar, ter propósito e paixão naquilo que eu faço, sem criar expectativa de nada. Doar, fazer a minha parte, faça a sua, minha irmã. Não espere o elogio, não espere o reconhecimento. Faça, porque vai chegar. Quem vai te honrar é o teu pai, porque tu está cumprindo um princípio. Quando a gente cumpre princípios e a gente faz, Deus entra e olha nosso coração. E Ele honra as pessoas que honram a Ele. Cultivar relacionamentos positivos, significado e realizações. Vamos lá. Isso aqui são as dimensões. Emoções positivas. Que dimensão é essa? É emocional. Engajamento. Que dimensão é essa? Relacional, não. Relacionamento positivo é relacional. Engajamento. Encontrar propósito. Intelectual. Relacionamento positivo e relacional. Significado. Significado espiritual. Realizações físico, que está na parte do eu fazer. Vamos lá. Então, essas 5 dimensões é preciso ser conhecida. E existem técnicas para desenvolver essas dimensões. Tudo estudado dentro de pessoas que se dedicam para isso. No relatório global de felicidade, a ONU, a Organização das Nações Unidas, produz anualmente um relatório. Vocês sabiam disso que a ONU produz anualmente um relatório sobre felicidade no mundo? Existe o Congresso Internacional de Felicidade, que acontece também todo ano. A ONU analisa o nível de felicidade dos países. Depois vocês vão me dizer, o Brasil, o que é que vocês acham? Em que posição está? Então, a ONU organiza esse relatório detalhando sobre os níveis de felicidade anuais. Olha o resultado. O relatório aponta que existe um declínio da felicidade no mundo. Quanto mais tecnologia, quanto mais descoberta, a gente pensa que vai melhorar, mas piora. Se a gente não tiver dimensão de quem nós somos e que nossa vida é eterna, e de quem nós somos filhas, a gente vai sempre ter o pensamento do escravo. O pensamento do escravo diz, eu quero, eu tenho direito, eu mereço. Isso é pensamento do escravo. O pensamento de filho diz, eu sou grato, eu já tenho o que eu preciso, eu vou doar, eu vou ajudar. E aí, desde 2012, os índices de satisfação vêm caindo, mesmo com melhor acesso à moradia, saúde e tecnologia. Há uma crise de saúde mental, a Josi Plessis falou aqui para a gente, há uma crise de saúde mental, com mais de 350 milhões de pessoas afetadas pela depressão globalmente. Portanto, a felicidade se tornou uma meta prioritária da ONU. Existem organizações hoje que pagam os cientistas da felicidade, para quem quiser fazer a carreira, fala comigo que eu dou desconto a vocês lá na Unicesumar, viu? Tem desconto para quem quer seguir a carreira de cientista da felicidade, organizador das dimensões, dentro das organizações. Pode passar, Rose. E aí a gente vai chegando ao fim da nossa compreensão. Claro que isso aqui a gente tem pouco tempo, mas, gente, qual é a interseção, então, de ciência e fé dentro desse tema, desse contexto, desse nicho? A ciência estuda o como e a fé, o porquê. Se a gente não compreende o porquê eu estou aqui, quem eu sou, se eu perguntasse novamente hoje, agora, quem foi que respondeu? Quem é essa? Se eu perguntasse novamente, depois de a gente ter conversado sobre isso, quem eu sou?
Você seria capaz de dizer, eu sou imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Eu carrego as virtudes do meu Pai. Eu tenho virtudes para doar. Eu posso desenvolver habilidades. Por quê? Porque eu entendi quem eu sou. Então, a ciência, existem provas empíricas rigorosas e estudos científicos que diz que a felicidade é desenvolver a aptidão social. E a palavra de Deus, a fé, nos traz verdades espirituais como fonte de sabedoria e direção. E eu mostrei para vocês aqui que elas se coadunam sobre felicidade. Vamos lá, Rose, vamos entender mais um pouquinho. Esses são os princípios cristãos de plenitude. Amor e graça, propósito e legado, reconciliação. É por isso que a gente criou esse grupo, que esse grupo existe. Porque você, minha irmã, nós temos um Pai e nós temos virtudes. E a quem não entendeu e acessou ainda o poder dessas virtudes, a maravilha da plenitude desse florescimento de entender quem eu sou, que eu sou um ser eterno e que minha missão no mundo é cumprir um propósito pelo qual eu fui criada e a partir desse propósito fazer outras pessoas serem transformadas, isso em qualquer setor. Não existe separação entre mundo espiritual e mundo físico, vida secular e vida natural. Não existe. Você é plena. Você não é metade, você é toda. Então usa todo o potencial que Deus já te deu na eternidade, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, está lá em Gênesis. Você já é, Deus já lhe deu. Então usa isso como sabedoria e seja o que você fizer. Se você dá aula, faça com excelência. Se você vende, venda com excelência. Se você costura, costure com excelência. Se você atende paciente, faça com excelência. Porque você carrega as virtudes de Deus. E a ciência diz que quando a gente faz sem expectativa, só entendendo quem eu sou. Um filho disse assim, eu fiz tudo e tu não me deste nada. Tu nem fizeste uma festa para mim. E este aí que saiu, bebeu, farrou, fez tudo, voltou. Tu colocaste uma manta nele, colocaste um anel no dedo dele. Um filho tinha um pensamento de escravo. Era filho, mas não entendia que era filho. Agia como escravo e cumpriu como escravo. Porque ele já era dele e ele não usufruía. E o outro precisou sofrer o processo para voltar, entendendo que era filho. Você é filha, acesse o que já é seu. Deixe um legado a partir do seu propósito. Todo mundo nasceu para uma coisa. Eu, com 9 anos de idade, eu digo que eu sou uma explicadora de coisa. Eu, aos 9 anos de idade, pedi um quadro ao meu pai de presente. E disse, vou dar aula. Chamei toda a gurizada da rua e fui dar aula de inglês, aos 9 anos. E era generosa, viu? Dava um lanche, acabava com a feira de casa. A mãe disse, mas menina, vai ser professora e está dando o lanche todinho. Eu comecei com letras, pensando que era linguagem. Era uma escada. Eu fui para a pedagogia, para entender o ser humano, a formação humana. Era uma escada. Eu fui para a neuropsicopedagogia, entender o cérebro, como é que ele funciona. Era uma escada. Fui para a psicopedagogia, psicologia social. Era uma escada. Hoje, cientista da felicidade, eu entendo que é muito mais. Ainda é uma escada. Porque quando eu olho para tudo isso e vou para a palavra de Deus, eu olho para mim e digo, meu Deus, tudo está aqui. É tudo para Ele, por Ele e para Ele. Se posicione onde você está. Seja a pessoa que vai ser o quem de alguém. Quando você estiver no onde de Deus, sendo quem para alguém, você vai florescer. Porque tudo isso é apenas processo para hoje eu poder tocar em você e dizer, eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar, você vai vencer. E é porque eu não tenho tempo de dizer a vocês, mas eu já passei por grandes processos. Eu já fui no fundo de um poço tão escuro que quem olha hoje para mim, toda de azul, não imagina o que é que eu já passei. E eu passei. Então eu consigo dizer que viver não é simples, mas quando você sabe qual é o seu propósito e descobre isso, Deus te dá uma força tão grande e tudo te faz prosperar. Reconciliação com suas irmãs. Aqui tem alguns propósitos para alguns princípios de vida pessoal e profissional. Cultive a gratidão diária. Compreenda que você tem uma natureza transformadora
Busque equilíbrio entre trabalho e descanso. A vida não é só trabalho. A vida não é só descanso. A vida é trabalho e descanso. Às vezes a gente trabalha tanto, cuidado. Quem trabalha demais está escondendo alguma coisa, uma falta dentro da sua alma. Você está trabalhando muito para que você possa não viver. Você está se sabotando. Isso eu estou aprendendo. Porque eu sempre fui de muito trabalho. Na pandemia, eu fiz uma graduação, 2 pós-graduações e mais de 100 cursos livres em 2 anos. E Deus disse, epa, vamos parar, vamos entender os processos, porque trabalho. Há tempo para tudo debaixo do céu. Pratique generosidade, seja generoso, exponha o que você tem. Dê um abraço, dê uma palavra, faça algo para alguém, não espere nada em troca. O maior problema da humanidade é a expectativa, Rose. Não gere, não é sobre a pessoa, é sobre você. Faça a sua parte. E chegando no finalzinho, vamos lá. Algumas ferramentas que a gente pode utilizar para desenvolver a aptidão social, que é a habilidade de ser feliz. Crie um diário de gratidão. Tarefa de casa. Pega uma folhinha, uma agenda, coloque lá, diário de gratidão. Todos os dias, durante um mês, ou 21 dias no mínimo, porque para o cérebro gravar um novo hábito, ele precisa de 21 dias. Então, você pode fazer por 21 ou pode fazer por 30. Todos os dias escreva 3 coisas. Isso é ciência, gente. Isso é uma das técnicas. 3 coisas pelas quais você é grato. Passou o dia, antes de dormir, vai lá. Sou grato porque hoje o sol brilhou. Sou grato porque eu estou bem alimentado. Sou grato porque eu tenho um lugar para descansar minha cabeça. Sou grato porque hoje recebi um aumento. Sou grato porque hoje não aconteceu nada, mas eu estou viva. Sou grato porque não há nenhum parente meu sofrendo uma doença terminal. Todos os dias você anote. Ore e medite. Esse é o osso intelectual. Não só na palavra todos os dias, mas medite sobre sua vida, suas atitudes. O dia foi bom, o que é que você fez? O que é que você podia mudar? Quem você falou machucou? Quem você podia ressignificar? Ação intencional. Tudo que a gente faz precisa ser intencional, nada aleatório. Se a gente está só no aleatório, a gente está correndo esteira. Não vai para lugar nenhum. Tudo que você fizer, faça de maneira intencional. E busque uma rede de apoio. Isso aqui é importante. Ter pessoas que somam com você, que pegam junto, que quando você está já caindo, a gente, bora, irmã, levanta. É agora. O que é que você precisa? 3 horas da manhã. Mas, irmã, pelo amor de Deus, é o quê? Vamos resolver. Grupo de apoio é muito importante. Vamos lá. E aí a pergunta, você está florescendo? O que é que está faltando para você entender seu processo? O que é que você precisa ressignificar na sua vida, no seu tempo, nos seus relacionamentos, nas suas emoções, na sua vida física, na intelectual? Será que é um curso que você tem que fazer? Às vezes, nada acontece comigo. Você está procurando mudança? Você está estudando, está buscando, está descobrindo. Se ficar só parada, nada vai acontecer. Você tem que buscar apoio, pessoas que peguem junto, literaturas. Busque crescimento e transformação a partir de suas virtudes. Não olhe para o que você tem de ruim. É claro que a gente tem que reconhecer nossas limitações, mas eu não posso focar nisso. Eu não posso ficar dizendo, meu Deus do céu, não consigo. Ai, meu Deus do céu. Comece. Dê o primeiro passo. E confiança na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, sem mim, nada podeis fazer. Esteja arraigada com a videira. Esteja arraigada com a videira, porque com Cristo a gente tem orientação. Pode passar. A gente tem orientação, tem tudo. Aqui são alguns aplicativos. Depois, quem tiver interesse, fala comigo no Instagram. Fala comigo no direct. Eu mando para vocês. São aplicativos que ajudam a gente a construir esse percurso da felicidade. Que nos lembram sobre gratidão. Que nos ajudam, sabe? Então, temos aqui alguns aplicativos, certo? Existe o Instituto da Felicidade também, que é um portal dedicado à construção pessoal e profissional. A gente tem também o Congresso Internacional da Felicidade, que acontece todo ano, maravilhoso, que tem essas discussões sobre felicidade, porque eles estão alinhados com a ONU. A meta da ONU é fazer o povo, é descobrir como que a gente pode fazer as pessoas mais felizes. E aí, eu acredito que tem mais uns quantos slides para a gente terminar. Aqui tem uma escala de... Vê se levanta. Levanta não, né, Rose? Esse QR Code, pronto. Você pode salvar o link aí. Bota teu celular aqui que vai medir o teu nível de felicidade. Qual é o seu nível de felicidade hoje? Como você está nas suas 5 dimensões? Vai para cá, salva o link, não faz agora.
mas tu salva já esse site aí. É um site científico, eles são bastante perguntas, se eu não me engano, são mais de 50, mas faça com calma. Faça quando você estiver num momento de ócio intelectual, de meditação. Senta, vai fazer, pensa nas perguntas, responde com tranquilidade, que isso aqui vai medir um pouco sobre a escala, o teu nível de felicidade e o que é que tu está menos ou mais. A gente tem 3 níveis. A gente tem de 1 a 3. Quem estiver aqui, está precisando de apoio, urgente. Começa a pensar, luzinha alerta. 4 a 6, você está no processo. A gente sempre está em processo, mas a gente vai caminhando de glória em glória. E aqui, que é o nível intermediário, aí no 8 a 10, se você estiver aqui, você já está florescendo. Você está florescendo, você já está dando fruto. Ok? Todo mundo pegou o QR Code? Qualquer coisa, a gente pega depois, tá bom? Pode disponibilizar isso no Instagram. E aqui, permita-se passar pela metanoia. Para florescer, é preciso uma transformação da mentalidade. Metanoia é um termo que fala sobre transformação da mente. Jô estava falando, tudo está aqui. Tudo é aqui. Toda raiz é aqui. Existem cânceres que acometem a pessoa por falta de perdão, por ansiedade. Existem doenças físicas que são geradas por doenças emocionais. Porque antes é aqui. Ocitocina, pá, 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 pá. Porque o pensamento está só, eu não consigo, eu não posso, como é que vai ser? Ai, meu Deus, isso e aquilo outro. Então, olha, permita-se passar pela mudança de mentalidade. Saia da visão de escrava das circunstâncias. Não é a circunstância que vai mudar a sua vida, para menos ou para mais. É a sua compreensão de quem você é. Diga assim, eu sou imagem e semelhança do meu Pai. De novo. Imagem e semelhança de meu Pai. Nós carregamos a virtude de Deus, as virtudes de Deus. Mas aí, qual é a responsabilidade que você vai assumir hoje para florescer na sua vida? Muitas vezes a gente fica querendo a solução a partir do outro. É porque se fulano tivesse feito isso, se minha mãe tivesse me criado desse jeito, se eu tivesse tido acesso àquilo outro, se eu tivesse ganhado aquele dinheiro, se fulano tivesse me dado um aumento, aí se eu conseguisse fazer isso, aí se eu tivesse mais tempo. Bill Gates tem 24 horas, igual a gente, e conseguiu fazer tudo que ele conseguiu fazer. Então, o que é que você precisa fazer para florescer sua vida? A primeira coisa é consciência. Adquira essa mentalidade de filha e não de escrava. De saber que você já tem e não que você ainda vai buscar. O processo normal é, o que eu vou fazer? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, onde eu estou? É o onde de Deus para mim. E depois, quem são os quens que eu vou me conectar para eu chegar no meu propósito? Depois que eu faço esses 2 processos, eu vou lá para o que eu vou fazer, porque Deus já vai dar no caminho. Deus vai dar no caminho, Ele vai lá e te mostra. É isso aqui, filha, vai. É aqui. Porque Abraão passou 35 anos para esperar a promessa se cumprir. E nesse processo, ele descobriu que ele era pai de muitas nações. Então, a gente precisa descobrir, não é agora não, é no processo, é no caminho, minha irmã. Ande 1 passo, 2, 3, se conecte com teus quem, vai, pega na mão de uma, de outra, conversa com uma, conversa com outra, aprende. A dor é pedagógica, a tristeza é pedagógica, tudo é para que você passe pelo processo. Saiba passar pelo processo e ser grata, porque a gratidão gera uma realidade. Quando o pensamento é bom, todo o corpo será? Então vai gerar uma realidade de luz para a sua vida. Assuma a responsabilidade. O Freud costuma dizer assim, eu adoro essa frase dele, ele diz, qual é a minha responsabilidade na desordem da qual me queixo? Qual é a sua responsabilidade no caos do qual se queixa? A gente aponta muito para o outro e para as circunstâncias. Saia das circunstâncias. Não bote o olho lá nas circunstâncias. Não é porque, e se, quando, é hoje. O dia da sua mudança é hoje. Comece hoje. Faça plano, comece a caminhar. Se não for isso, Deus vai dizer no caminho. Porque o que não era para ser, pelo menos foi pedagógico para a sua vida. Você tinha que aprender. Eu caminhei muitas léguas para entender os meus processos e ainda caminho. Então, entenda seus processos. E aí, para finalizar, eu tenho uma frase. Depois a gente tenta ver para essa.
a ninguém, de Romanos 3,18, devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O amor cobre multidão de pecado. E aqui, deixa eu ver se consegue, se não conseguir. O que é mais importante? Perguntou o grande panda. A jornada ou o destino? Quem acha que é a jornada? Vai lá. Quem acha que o mais importante é a jornada? Levanta o braço. Quem acha que é o destino? Se posicione, minhas irmãs. Quem acha que é a jornada? Quem acha que é o destino? Quem não acha que é nenhum dos dois? Nem é a jornada, nem é o destino. O mais importante é a companhia. É os quens. Quem você é para alguém e quem Deus colocou para ser teu quem junto com Ele. Eu quero somente agora que a gente se levante. Você vai dar um abraço. Tem gente que não gosta de abraço. Se você não gosta de abraço, você diga, que a gente respeita. Mas quem gostar de abraço, eu quero que você abrace a pessoa e diga: eu te amo. Porque amar é uma decisão. Amar não é um sentimento. Eu decido amar. Diga assim: eu decido amar você, minha irmã. Sinta-se amada. Sinta-se amada. Você é filha do Pai Eterno. Obrigada, gente. Muito obrigada. Aqui está o meu Instagram. Quem quiser conversar comigo, a gente bate um papo depois. Obrigada. Cadê? Chega, Sueli. Gente, que momento revigorante, né? Se nós já tínhamos tido outros momentos.